Então, bom dia, turma. A gente já viu como que os fármacos atuam no organismo, qual que é o mecanismo, como que são os possíveis mecanismos de ação dos fármacos e tudo que o organismo pode fazer com o fármaco, como que é o percurso desse fármaco no organismo. Hoje a gente vai dar início ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso se subdivide em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso central, que é o que comanda todas as funções no organismo, a gente vai estudar numa próxima unidade. Já o sistema nervoso periférico se subdivide em eferente, então a gente tem uma divisão eferente e uma divisão aferente. A divisão aferente são os estímulos que chegam ao sistema nervoso. A divisão eferente são os estímulos que partem do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso periférico, perdão. Então, da divisão eferente, a gente tem duas outras subdivisões. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. O que diferencia esses dois? Os dois são periféricos, os dois são eferentes, mas o sistema nervoso somático, ele é voluntário. Por exemplo, eu estou sentada agora, eu quero me levantar. Eu consigo me levantar. Eu consigo levantar um braço, eu consigo abrir uma mão. Porque o sistema nervoso somático, eu posso controlar. A fibra muscular esquelética faz parte do sistema, a inervação da fibra muscular esquelética faz parte do sistema nervoso somático, que eu consigo controlar. Já a fibra muscular cardíaca faz parte do sistema nervoso autônomo. Eu consigo dizer quando que meu coração vai contrair? Não, ele tem um ritmo próprio, faz parte do sistema nervoso autônomo. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, também chamado de vegetativo, é aquele que é responsável por todas as funções essenciais ao organismo em que o indivíduo não tem controle direto sobre aquelas funções. Então, o sistema nervoso autônomo é subdividido em parasimpático, simpático e o entérico. O sistema nervoso entérico, ele faz parte de um sistema nervoso próprio, com inervação própria. Então, a gente vai ver basicamente hoje o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral, vegetativo ou involuntário, transporta todos os impulsos do sistema nervoso central. Então, se transporta os impulsos, ele é eferente, está levando os impulsos. E apresenta uma ação integradora sobre a homeostase, regulando as atividades que não estão sob o controle voluntário. Ou seja, todas aquelas atividades que são essenciais ao organismo, mas que não estão sob o nosso controle voluntário. Quais são elas? Então, a gente tem aqui, basicamente, respiração, sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo, circulação, digestão, controle de temperatura, metabolismo e sudorese. Então, são algumas das funções do organismo que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem os seus centros de controle no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central também controla as ações do sistema nervoso autônomo. Onde que fica esse centro de controle? No hipotálamo e basicamente no hipotálamo no bulbo. A gente vai ver que, de acordo com o tipo de sistema nervoso autônomo, se for parasimpático ou simpático, a gente vai ter uma configuração das fibras diferentes. Então, a gente tem a rede periférica de fibras aferentes e eferentes do sistema nervoso autônomo. A gente tem os neurônios, que são os pré-ganglionares. Então, a gente tem uma fibra pré-ganglionar, um gânglio autonômico, vai fazer uma comunicação com um neurônio pós-ganglionar. Geralmente, os neurônios pré-ganglionares, eles são mielinizados.
Então, eles são cobertos pela bainha de mielina. Então, se eles são cobertos por uma bainha de mielina, a condução do impulso nervoso nesse neurônio coberto por uma bainha de mielina, ela vai ser do tipo saltatória, porque ela só vai ocorrer na porção amielinizada. Então, pelos nódulos de Ranvier, é onde vai ocorrer a condução do impulso nervoso. Então, as fibras mielinizadas, apesar de serem mais grossas, elas têm uma condução mais rápida. Já nos neurônios pós-ganglionares, a gente tem, geralmente, fibras mielinizadas. E, em seguida, aqui, a gente tem o órgão-alvo ou o órgão efetor. A disposição dessas fibras também é diferente no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático. A gente vai já ver. O sistema nervoso autônomo parasimpático, também chamado de colinérgico, porque tem como principal neurotransmissor a acetilcolina, ele tem um segmento crânio-sacral. Então, ele vai, as fibras eferentes, elas partem da porção cranial e da porção sacral. Já o sistema nervoso autônomo simpático, também chamado de adrenérgico, porque tem como principal neurotransmissor a adrenalina e noradrenalina, obedece o segmento tóraco-lombar, porque tem as suas fibras eferentes partindo desse segmento tóraco-lombar. Já o sistema nervoso entérico é composto por plexos nervosos que são intrínsecos do trato gastrointestinal, ou seja, os corpos celulares dos neurônios, eles estão na própria parede intestinal. É um controle próprio, é como se fosse, há autores que relatam que o sistema nervoso entérico seja o sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal. Então, aqui a gente vê as características das fibras do sistema nervoso parasimpático, como a gente já falou, que tem essa divisão crânio-sacral, e do sistema nervoso simpático, que tem essa divisão tóraco-lombar. Todas as funções, todos os órgãos, eles são inervados tanto pelo sistema nervoso parasimpático quanto pelo sistema nervoso simpático. A gente vai ver que esses dois sistemas, eles podem ter funções antagônicas, contrárias, ou eles podem ter também funções complementares. O tamanho da fibra, o prolongamento da fibra pré-ganglionar e pós-ganglionar também são diferentes. No sistema nervoso parasimpático, a gente tem as fibras pré-ganglionares mais longas. Já no sistema nervoso simpático, a gente tem as fibras pré-ganglionares bem mais curtas, próximo à coluna vertebral. Em seguida, os gânglios autonômicos e a fibra pós-ganglionar mais longa. Já a fibra pós-ganglionar, ela é bem maior, mais longa do que a fibra pré-ganglionar. No sistema nervoso parasimpático, a fibra pré-ganglionar é mais longa e a fibra pós-ganglionar é mais curta, já próximo ou até mesmo no órgão efetor. Então, como diferir, como fazer essa distinção entre sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático? Como eu falei, muitas vezes eles são contrários. Eles têm ações contrárias no organismo. Algumas vezes as ações são complementares, mas a maioria das vezes as ações são contrárias. Então, no sistema nervoso simpático, ele vai predominar principalmente durante respostas ativas, que refletem situações de estresse, de luta ou fuga. Ou seja, quando o indivíduo passa por uma situação estressante, então vai liberar mais neurotransmissores simpáticos, mais noradrenalina, mais adrenalina, mais catecolaminas, que vão aumentar o metabolismo, aumentar a sudorese, que vão aumentar a contração cardíaca, numa luta ou fuga. Então, numa situação de medo, de ameaça, o indivíduo ele pode ter duas reações, luta ou fuga. Se ele resolver ficar e lutar, ele vai precisar de força, vai precisar de energia. Se ele resolver fugir, ele vai precisar também de energia, ele vai ter que aumentar a respiração, então vai ter que aumentar o metabolismo. Então, o sistema nervoso simpático, ele está presente principalmente em respostas ativas.
que estão associadas ao aumento do metabolismo, aumento da frequência cardíaca, aumento da função respiratória. Já o sistema nervoso parasimpático, olha aí que coisa linda. Esse daqui é aquele depois do almoço, que se dá aquela cochiladinha. Então, no sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso parasimpático predomina principalmente durante respostas passivas, que estão associadas, por exemplo, à saciedade, repouso e digestão. Então, no sistema nervoso, com a ativação do sistema nervoso parasimpático, a gente já tem uma redução dessas funções. Então, a gente tem uma diminuição da função cardíaca, com bradicardia, uma redução da taxa respiratória. E aí a gente vai ter, durante a ativação do sistema nervoso parasimpático, a ativação principalmente da musculatura lisa gastrointestinal, potencializando as funções digestivas. Está relacionado basicamente a tudo que ocorre depois que a gente se alimenta. Então, a saciedade, é necessário o repouso para que a digestão ela seja feita. Então, são sistemas contrários nesse caso. Quanto à localização dos gânglios simpáticos, a gente já viu que os gânglios do sistema nervoso simpático, eles estão bem próximos à coluna vertebral. Então, as localizações podem ser paravertebral, pré-vertebral e terminal. Em relação à cinética da fibra nervosa do sistema nervoso simpático, a gente tem que o neurônio pré-ganglionar, que vem antes do gânglio, tem uma fibra mais... deixa eu passar bem aqui. Só um instante, gente. Então, acho que já voltou. Já a cinética da fibra nervosa simpática. O neurônio pré-ganglionar tem a fibra mais curta, que está errado. Cadê? A fibra é curta. E faz contato com diversos neurônios pós-ganglionares. Já no sistema nervoso parasimpático, a origem das fibras, elas estão no mesencéfalo, no bulbo e na porção sacral da medula espinhal. Por isso que tem uma divisão crânio-sacral. O neurônio pré-ganglionar tem uma fibra longa e faz contato apenas com o neurônio pós-ganglionar. Já o neurônio pós-ganglionar possui uma sinapse ganglionar que ocorre próxima ou no interior do órgão efetor. Sendo assim, a fibra do sistema nervoso parasimpático, a fibra pós-ganglionar, ela é mais curta. Ela pode, aqui a gente tem a fibra pré-ganglionar longa, o gânglio, e a fibra pós-ganglionar, que ela já está bem próxima ao órgão efetor, e algumas das vezes ela pode estar, inclusive, no interior desse órgão. O sistema nervoso autônomo, resumindo, subdivide-se em simpático e parasimpático. Os órgãos, principalmente os órgãos responsáveis pelas funções autônomas vegetativas do organismo, eles têm essas duas inervações, simpática e parasimpática, na maioria das vezes com ações contrárias, opostas, na maioria das vezes com ações antagônicas, algumas vezes com a ação complementar. De acordo com a divisão da origem das fibras, a gente tem o sistema nervoso parasimpático tendo a divisão crânio-sacral, o sistema nervoso parasimpático o sistema nervoso simpático tem uma divisão tóraco-lombar. De acordo com o comprimento das fibras, a gente tem a cinética das fibras. As fibras pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático são mais longas. E as fibras, aqui tem os gânglios, e as fibras pós-ganglionares são mais curtas. Já no sistema nervoso simpático, a gente tem as fibras pré-ganglionares mais curtas, a cadeia de gânglios, e as fibras pós-ganglionares mais longas. Sendo que no sistema nervoso simpático, uma fibra pré-ganglionar
atravessa vários gânglios e pode fazer comunicação com várias fibras pós-ganglionares, diferente do sistema nervoso parasimpático, onde cada fibra pré-ganglionar vai fazer comunicação com um gânglio e uma fibra pós-ganglionar. Então, a gente já viu a divisão anatômica do sistema nervoso autônomo e agora a gente vai recordar um pouco da fisiologia, que é como que esses órgãos efetores vão responder aos diferentes impulsos autonômicos, aos impulsos do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, as vísceras, é por isso também que o sistema nervoso autônomo é chamado de sistema nervoso visceral, elas são inervadas pelas fibras do sistema nervoso autônomo. E os efeitos podem ser antagônicos, como a gente já viu, o sistema nervoso simpático e parasimpático podem ter nesses órgãos efetores efeitos que são antagônicos, como é o que ocorre no intestino, onde o sistema nervoso parasimpático ativa o intestino e o sistema nervoso simpático inibe. Na bexiga e no coração, esses efeitos podem ser antagônicos ou podem ser complementares, no caso, por exemplo, das glândulas salivares do órgão sexual masculino, onde o sistema nervoso simpático e parasimpático eles atuam junto para a função do órgão. A atuação do sistema nervoso simpático, ele possui atividade contínua. Então, ele está sempre ativando, sempre liberando seus neurotransmissores nesses órgãos, nessas vísceras que são inervadas pelo sistema nervoso simpático. Em que situações o sistema nervoso simpático ele é ativado? Em situações, como a gente já viu, estresse, em fatores, quando o indivíduo está em contato com fatores estressantes, raiva ou medo, e aí a gente vai ter aquelas duas reações, pode ser luta ou fuga, um aumento da pressão da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, a gente vai ter um aumento da glicemia também, porque o indivíduo ele vai precisar de energia. Ocorre também, durante a ativação do sistema nervoso simpático, dilatação da pupila e dos brônquios. Então, a gente tem midríase e broncodilatação, uma expansão dos canais pulmonares. Então, a gente vai ter um aumento da função respiratória. E ocorre também piloereção. Ocorre também ereção dos pelos. O principal neurotransmissor envolvido é a epinefrina, é a norepinefrina. Então, vamos deixar bem claro aqui que epinefrina é sinônimo de adrenalina e norepinefrina é sinônimo de noradrenalina. Eita, que quando eu escrevo com o mouse fica uma coisa horrível. Ups. E onde que é onde que são produzidas essas catecolaminas, a epinefrina? Na medula da adrenal. A adrenal é aquele órgãozinho pequenininho. Na verdade, a adrenal, ela tem em humanos, ela tem aqui é o rim, tá? Em humanos, a denominação é suprarrenal, porque é uma glândula que ela está acima dos rins. Já nos animais, como os animais são quadrúpedes na maioria das vezes, essa posição não vai estar assim, né? Então, a adrenal não vai estar acima dos rins, ela vai estar à frente dos rins. Então, por isso que é chamada de adrenal. Na medicina veterinária, a gente tem essa denominação. Então, mas quando vocês estiverem lendo os livros de farmacologia, que não são farmacologia veterinária, vocês podem ver essa terminologia, suprarrenal. Então, já o sistema nervoso parasimpático possui uma atividade mais discreta, mais localizada. É como se fosse o sistema nervoso parasimpático fosse um sistema nervoso de controle. Então, o simpático é o histérico, sabe, no casal, que tem sempre assim, geralmente, né? Vou dar um exemplo aqui de casa. Geralmente a mulher que é mais ativa, mais histérica, mais estressada. E aí tem o marido que é mais calmo, que vai ali contornando a situação,
para dar certo. Então, eu sou sistema nervoso simpático, o marido é sistema nervoso parasimpático. É basicamente assim. Vai controlando a situação. Então, é responsável pela manutenção de energia, porque se é responsável pelo processo de digestão, é no processo de digestão que a gente tem o estoque de energia para que essa energia seja utilizada depois numa situação de necessidade. Aqui em casa, do mesmo jeito, o marido lá controlado, guardando dinheiro, aí vem a esposa, começa a comprar, gastar tudo. Então, com certeza, definitivamente, eu sou simpático. Então, o sistema nervoso parasimpático também é responsável pela manutenção da função orgânica durante períodos de atividade mínima. Então, enquanto quais são os períodos de atividade mínima? Principalmente durante o sono, que é quando o organismo está relaxado, onde as funções orgânicas precisam ser mantidas, mas a atividade é a mínima. Então, a gente tem a manutenção dessa função orgânica durante esses períodos de atividade mínima, principalmente no período de sono e vigília, realizado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, ocorre com a ativação do sistema nervoso parasimpático, ocorre a ativação dos movimentos peristálticos. Então, aumenta o peristaltismo, trato gastrointestinal. É também quando o sistema nervoso parasimpático é ativado, que ocorre o esvaziamento da bexiga e do reto. Então, a gente tem, por exemplo, na bexiga, uma contração da musculatura lisa da bexiga e um relaxamento dos esfíncteres, da mesma forma no reto, para o esvaziamento desses órgãos. Ocorre uma redução da frequência cardíaca e uma redução da pressão arterial. As pupilas ficam contraídas, então a gente tem uma miose e ocorre broncoconstrição, também constrição dos bronquíolos, onde a função respiratória ela não é tão intensa quando no momento de atividade física. Então, por exemplo, enquanto a gente está correndo, a gente precisa de uma broncodilatação, uma maior passagem de ar, porque a gente precisa de uma maior função respiratória, uma maior oxigenação sanguínea para a gente conseguir realizar aquela atividade. Mas em períodos de atividade mínima, por exemplo, durante o sono, qual a necessidade do organismo? É de uma respiração mais lenta para manter apenas aquele período em que o corpo não está se exercitando, não está realizando nenhuma atividade. Então, ocorre uma constrição dos bronquíolos e uma passagem mínima de ar apenas para manutenção. Bora. Então, como eu falei para vocês, os órgãos, as vísceras do organismo, os órgãos são inervados tanto pelo sistema nervoso parasimpático quanto pelo sistema nervoso simpático. Como que eu sei que aqui é o simpático e esse é o parasimpático? Distribuição crânio-sacral, parasimpático. Distribuição tóraco-lombar, simpático. Comunicação dos gânglios com fibras pós-ganglionares e tamanho da fibra. Além disso, gente, isso aqui a gente está vendo só basicamente a divisão, como que diferencia de acordo com a anatomia das fibras. Mas a gente vai ver que também a gente pode diferenciar de acordo com o tipo de neurotransmissor envolvido e o tipo de receptor. Então, os principais efeitos que ocorrem no organismo do sistema nervoso simpático e parasimpático são: então, a pupila. Parasimpático, contrai. Simpático, dilata. Músculo ciliar. Parasimpático, contrai. Simpático, não tem tanto efeito. O mesmo acontece com a glândula lacrimal. O sistema parasimpático secreta lágrima. Em relação à glândula salivar, são efeitos complementares. Então, tanto o parasimpático quanto o simpático ativam, aumenta a secreção salivar. Já no coração, ações totalmente antagônicas, né? Então, a frequência cardíaca reduzida pelo sistema parasimpático e aumentada pelo sistema nervoso simpático. Já a força de contração, ela não tem tanto efeito, no parasimpático não tem tanto efeito, mas aumenta com o sistema nervoso simpático. Então, a gente tem um efeito, aumento da força de contração do coração.
É um efeito ionotrópico. Então aqui a gente tem inotropismo. Ops, não dá para escrever não. Então, efeito inotrópico positivo. Inotropismo, aumento da força de coração. Cronotropismo, aumento da frequência cardíaca. Então, o sistema nervoso parasimpático tem um efeito cronotrópico negativo, o sistema nervoso simpático um efeito cronotrópico positivo. Os brônquios, vasos sanguíneos. A gente tem receptores adrenérgicos nos vasos sanguíneos que vão promover um aumento da contração dos vasos, uma vasoconstricção. Com isso, a gente tem um aumento da pressão arterial. Os brônquios. Os brônquios, eles são... ocorre no sistema nervoso parasimpático uma broncoconstricção, uma contração da musculatura lisa brônquica e do sistema nervoso simpático um relaxamento. Então, o sistema nervoso simpático promove broncodilatação, enquanto que o sistema nervoso parasimpático promove broncoconstricção. No trato gastrointestinal, também as ações são opostas. A musculatura lisa longitudinal, ela é contraída pelo sistema nervoso parasimpático e relaxada pelo sistema nervoso simpático. Já os esfíncteres são o contrário. Os esfíncteres são relaxados pelo parasimpático e contraídos pelo sistema nervoso simpático. Então, por isso que, nesse caso, o sistema nervoso parasimpático é responsável pelo esvaziamento desses órgãos, porque promove contração da musculatura lisa longitudinal. Então, vamos, por exemplo, aqui ver uma bexiga. Minha bexiga parece um balão. Eita, que esfíncter doido. Então, aqui a musculatura lisa da bexiga, o sistema nervoso simpático vai relaxar a musculatura lisa da bexiga. Então, a urina ela vai se acumular na bexiga. E o esfíncter vai ficar contraído. Quando essa bexiga está repleta, ocorre contração na musculatura lisa longitudinal. Então, ocorre uma contração, uma redução desse espaço e um relaxamento do esfíncter. Consequentemente, ocorre a saída do conteúdo. Então, o esvaziamento da bexiga. São ações opostas. Já as glândulas do trato gastrointestinal, a gente tem pouco efeito do sistema nervoso simpático, mas o sistema nervoso parasimpático aumenta a secreção glandular. Então, na bexiga, eu estava dando o exemplo da bexiga aqui, ou do músculo longitudinal, mas na bexiga é o músculo detrusor, tá? Desculpa. Mas é a mesma coisa. Então, a bexiga, a musculatura lisa da bexiga é contraída pelo sistema nervoso parasimpático e os esfíncteres são relaxados. O contrário acontece com o sistema nervoso simpático. Eu estava falando de uma coisa, estava em outra falando de outra. Mas no trato gastrointestinal é a mesma coisa. Então, a gente tem a musculatura lisa do reto e o esfíncter anal. Os esfíncteres anal. Então, com o acúmulo das fezes, de líquido das fezes, essa musculatura ela tem que estar relaxada. No momento da evacuação, ocorre uma contração da musculatura e um relaxamento dos esfíncteres para a evacuação do conteúdo fecal. No útero, a gente tem duas situações, o útero gravídico e o útero normal. Na musculatura uterina, geralmente o sistema parasimpático não tem tanto efeito. Já o sistema nervoso simpático promove no útero gravídico contração e no útero normal relaxamento. Nos órgãos sexuais, o sistema nervoso parasimpático é responsável pela ereção e o sistema nervoso simpático pela ejaculação e intumescência. Então, a gente tem aqui ações que são complementares. Nos rins, o simpático aumenta a secreção de renina e no fígado aumenta a mobilização de glicose. Então, a gente vai ver nas próximas aulas
fármacos que têm ação colinérgica e fármacos que têm ação adrenérgica, ou seja, fármacos que estimulam a ação do sistema nervoso simpático, que mimetizam a ação do sistema nervoso simpático, que são os adrenérgicos, e fármacos colinérgicos, que estimulam ou que têm ação semelhante ao parasimpático. Eu gosto muito desse quadro, que ele traz uma diferenciação bem mais clara. Então, a gente tem aqui a localização, então, número 1, localização da fibra no sistema nervoso central. 2, a fibra pré-ganglionar. 3, o neurotransmissor envolvido na junção ganglionar, na sinapse ganglionar. 4, aqui é o receptor ganglionar. Qual é o receptor que vai estar presente no gânglio? Na junção ganglionar. 5, a fibra pós-ganglionar. 6, o neurotransmissor envolvido na junção eufetora, na junção neuroefetora. 7, o receptor envolvido na junção neuroefetora. Então, aqui do sistema nervoso simpático, localização da fibra no sistema nervoso central é torácica ou lombar, por isso que a gente chama de tóraco lombar. Já no parasimpático é medular ou sacral. Aí a gente tem a denominação crânio-sacral. O tamanho da fibra pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático é curta. Então, tem um axônio da fibra é curto. Da fibra pós-ganglionar, da fibra pré-ganglionar do sistema parasimpático é longo. Agora aqui, gente, qual o neurotransmissor envolvido na junção ganglionar? Ali, da fibra pré-ganglionar, o que é uma junção, o que é uma sinapse? Vocês lembram do que é uma sinapse? A sinapse ela é composta por uma fibra, um axônio terminal de uma fibra pré-sináptica, o neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica, que é esse espaçozinho aqui, e aqui nesse caso o gânglio autonômico. Mas numa sinapse ela pode envolver dois neurônios, um neurônio e um órgão efetor. Nesse caso é um neurônio, tá feio demais, um neurônio e um gânglio. Então eu tenho o neurônio pré-sináptico, que é o neurônio pré-ganglionar. Aqui, ao final do impulso nervoso, eu vou ter a liberação de um neurotransmissor. Que neurotransmissor é esse? Esse neurotransmissor na junção ganglionar sempre vai ser a acetilcolina, tanto para o sistema nervoso simpático quanto para o sistema nervoso parasimpático, vai ser sempre a acetilcolina. E que receptor vai estar aqui esperando a acetilcolina? Vai ser sempre também o receptor nicotínico. Na junção ganglionar, tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor envolvido é a acetilcolina e o receptor é o receptor nicotínico. Beleza? Então, continuando. A fibra pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ela é longa, é um axônio longo. Já do sistema nervoso simpático ou parasimpático, é uma fibra curta, a gente já viu tudo isso. Aí, chegando aqui no órgão efetor, vamos supor que aqui seja um coração. Eu adoro fazer exemplo de coração, que é mais fácil de desenhar. Quem que vai ser o neurotransmissor aqui nessa sinapse nervosa? Quem que vai ser liberado aqui ao final do impulso nervoso? Vai ser no sistema nervoso simpático, a noradrenalina, ou adrenalina. Então, nas fibras nervosas, o neurotransmissor é a noradrenalina. E quem vai ser o receptorzinho aqui esperando a noradrenalina? Vão ser os receptores adrenérgicos. E a gente tem receptores alfa e receptores beta-adrenérgicos. Então, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, né? Tem um monte de alfa. A gente vai estudar só o alfa 1 e o alfa 2, tá? E o beta vai ser beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. A gente também vai estudar basicamente beta 1 e beta 2. O sistema nervoso parasimpático. Quem que é esse neurotransmissor aqui? Então, na junção neuroefetora, a gente tem o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, a acetilcolina.
O que vai ser esse receptorzinho aqui, esperando a acetilcolina? Vai ser o receptor muscarínico, porque os receptores nicotínicos para acetilcolina estão presentes na fibra muscular esquelética. Fibra muscular esquelética faz parte do sistema nervoso somático e não do sistema nervoso autônomo. Então, como que ocorre a transmissão dos impulsos? Eu falei aqui, né, quando o impulso nervoso chega ao fim da fibra. Então, como que ocorre essa transmissão desse impulso nervoso? A transmissão de impulsos nervosos, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser química ou pode ser elétrica. Então, no sistema nervoso autônomo, a gente tem a transmissão de impulsos por meio de transmissão química. Ou seja, o impulso nervoso, ele é transmitido por meio de mediadores químicos, que a gente chama de neurotransmissores. São os NTs, os neurotransmissores. Quais os requisitos de um neurotransmissor? O que uma substância precisa ser para se tornar o que ela precisa para ser um neurotransmissor? Comprovação das propriedades farmacológicas, ou seja, a capacidade de exercer aquele efeito no organismo. Presença de enzimas tanto de síntese quanto de degradação. Então, a gente viu a acetilcolina, noradrenalina, elas têm enzimas que vão promover a sua síntese e tem enzimas que depois que elas causam seu efeito fisiológico esperado, vão degradar esses neurotransmissores. Então, o neurotransmissor ele precisa ser sintetizado e precisa também ser degradado. Demonstração de que é capaz de produzir respostas idênticas a uma estimulação nervosa direta. Então, o efeito causado pelo neurotransmissor tem que ser o mesmo efeito de que se eu estivesse estimulando diretamente ali com o eletrodo daquele órgão. A resposta farmacológica deve ser semelhante quando da administração de um similar exógeno, ou seja, tem que ser a mesma resposta observada de que quando eu, por exemplo, administro um agonista, uma substância química que foi preparada exclusivamente para aquele efeito. O neurotransmissor liberado pelos neurônios pré-ganglionares vai ser sempre a acetilcolina, tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. E quem que vai ser o receptor ganglionar? Sempre também receptores nicotínicos. A gente vai ver mais para frente, talvez a gente veja com mais detalhes, mas que os receptores nicotínicos também a gente tem os nicotínicos neurais e nicotínicos musculares, tá? Então, os nicotínicos musculares são aqueles que estão presentes na fibra muscular esquelética, sistema nervoso somático, e os nicotínicos neurais são aqueles que estão presentes no sistema nervoso central. E os nicotínicos que estão presentes nos ganglionares, nos gânglios autonômicos. Olha, aqui a gente está vendo uma sinapse nervosa. Aqui é a terminação de uma axônio de uma fibra nervosa. E aqui a fibra pós-sináptica. Então, eu tenho uma fibra pré-sináptica e uma fibra pós-sináptica. Com a propagação do impulso nervoso ao final da fibra pré-sináptica, a gente tem um influxo de cálcio. Então, o potencial de ação do impulso nervoso chega à terminação nervosa, promovendo a abertura dos canais de cálcio, o influxo de cálcio. O cálcio vai ativar enzimas responsáveis pela exocitose dos neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, eles estão acoplados em vesículas, eles ficam dentro de vesículas na terminação nervosa. Então, aqui a gente tem o exemplo da acetilcolina. E, ao término do impulso nervoso, o potencial de ação aumenta o influxo de cálcio, que ativa enzimas responsáveis por essa exocitose, pela liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, nesse vão. Existem enzimas que são responsáveis pela migração da vesícula, enzimas que são responsáveis pelo rompimento da membrana. Então, a gente tem a fusão primeiro da membrana da vesícula com a membrana plasmática da fibra. E em seguida a gente tem enzimas que são ativas pelo fluxo de cálcio, que vão degradar a membrana da vesícula, e enzimas que vão degradar a membrana da vesícula, ou a membrana da fibra, do neurônio. Então, a gente tem
algumas enzimas como a sinaptobrevina e a sintaxina, que são responsáveis por essa exocitose. Em seguida, o neurotransmissor é liberado na fenda, e aí a gente tem aqui um zoom, para ficar mais claro. Então, o neurotransmissor é liberado na fenda, nesse caso aqui a gente tem a acetilcolina. O neurotransmissor vai se ligar ao receptor, alvo, exercendo seu efeito. Em seguida, então nesse caso aqui a gente tem uma transmissão de impulso. Se fosse no órgão efetor, a gente teria uma ação efetora desse neurotransmissor. Então, o neurotransmissor se liga ao receptor, depois que ele exerce seu efeito, ele vai se desligar do receptor, vai se ligar nas enzimas, nesse caso, a acetilcolinesterase, que é a enzima responsável pela degradação da acetilcolina. Então, vai ter seu efeito terminado. A acetilcolina vai ser clivada em colina e acetato, que a colina vai ser reabsorvida para a produção de nova acetilcolina, e o acetato geralmente é liberado na fenda sináptica. Então, o neurotransmissor liberado pelos neurônios pós-ganglionares vai depender do tipo de fibra que esse órgão é inervado. Então, por exemplo, no sistema nervoso simpático, a gente tem as fibras pós-ganglionares liberando norepinefrina ou noradrenalina. E no sistema nervoso parasimpático, as fibras pós-ganglionares liberam o neurotransmissor acetilcolina. Existem também neurotransmissores que são chamados de não adrenérgicos e não colinérgicos. Por exemplo, serotonina, dopamina e ATP funcionam como neurotransmissores, mas não têm características adrenérgicas nem colinérgicas. Então, são neurotransmissores não adrenérgicos, não colinérgicos. Serotonina, que é a 5-HT, 5-hidroxitriptamina, também localizada no sistema nervoso, basicamente, principalmente no sistema nervoso central, mas também com atuação no sistema nervoso autônomo. A dopamina, como sendo uma catecolamina, também tem suas ações no sistema nervoso simpático. E o ATP também pode funcionar como neurotransmissor. Vou dar só uma pausa para discussão um pouco. Voltando. Então, a resposta do órgão efetuar a transmissão vai depender da característica do neurotransmissor e do tipo de receptor presente no órgão efetor. Então, eu já falei para vocês, nas aulas anteriores, que o neurotransmissor, ele pode se ligar a diferentes receptores. Um fármaco pode se ligar a diferentes receptores. O que vai depender? Qual que vai ser o efeito daquele fármaco? Vai depender muito do tipo de receptor e de onde esse receptor está localizado. Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu colocar bem que eu gosto de desenhar. Vamos lá. A noradrenalina. A noradrenalina pode se ligar em receptores do tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. O efeito vai ser o mesmo? Não, porque cada receptor vai responder de uma forma diferente ao neurotransmissor. E aí os efeitos vão ser diferentes. Por exemplo, a alfa 1 vai ter um efeito excitatório vai aumentar a constrição dos vasos sanguíneos. Então, vai promover uma vasoconstricção, consequentemente, aumento da pressão arterial. Alfa 2 tem efeitos inibitórios, a gente vai já ver isso. Beta 1 promove aumento da frequência da força de contração do coração. Beta 2 promove broncodilatação. Então, por exemplo, eu tenho noradrenalina, um único neurotransmissor, que pode promover constricção nos vasos sanguíneos e dilatação nos bronquíolos. Então, broncodilatação e vasoconstricção. Efeitos totalmente diferentes, porque varia de acordo com o tipo de receptor e de onde esse receptor está localizado. Com a transmissão dos impulsos nervosos, com a chegada do potencial de ação na terminação nervosa, a gente tem aumento da permeabilidade de cátions, que
pode levar a uma despolarização, e aí a gente tem algo que é definido como PEPS, que é potencial excitatório pós-sináptico, quando o potencial de ação leva a um aumento da permeabilidade a íons positivos, a cátions, principalmente sódio e cálcio. Quando ocorre aumento da permeabilidade a ânions, e aí a gente tem principalmente o cloreto, ocorre o inverso, o PIPS, que é o potencial inibitório pós-sináptico, que é quando ocorre uma hiperpolarização da fibra pós-ganglionar, ou da fibra pós-sináptica, ou do órgão efetor pós-sináptico. Quando ocorre aumento da permeabilidade a potássio, também ocorre um PIPS, porque aí a gente tem uma hiperpolarização. Vou passar bem aqui porque eu fiz um slide só para eu explicar isso. Então, lembram lá do potencial de ação? O que ocorre durante o potencial de ação? A gente tem aqui vamos supor, vamos falar da fibra nervosa. Qual que é o limiar para o potencial de ação de uma fibra nervosa? Então, geralmente é menos 70 milivolts. Varia muito de acordo com os tipos de órgãos, mas para as fibras nervosas, geralmente é menos 70 milivolts, menos 70, menos 65, depende muito da fibra. Então, significa que aqui eu estou estimulando eletricamente essa fibra. Enquanto o estímulo não atinge menos 70 milivolts, eu não tenho a deflagração do potencial de ação. Então, o potencial de ação só vai ser iniciado quando esse estímulo atingir menos 70 milivolts. Por que o estímulo é negativo? Por que eu estou aqui em menos 70? Porque o interior da fibra nervosa é o quê? Negativo. Então, o interior das células é sempre negativo. Isso diz-se que a célula, no caso da fibra, está em repouso. Então, a membrana em repouso possui o seu interior negativo, o seu exterior positivo. O que define essa polaridade? Então, as cargas elétricas que estão dentro e fora da membrana. Então, a gente tem essas cargas elétricas são definidas por transporte passivo e facilitado de íons, e ele vai ser determinado principalmente pela bomba de sódio. Vou botar aqui bomba de sódio. Ops, botar em A mesmo. Eita, perdi tudo. Tava tão bonitinho. Então, essa diferença elétrica, essa polaridade, ela é definida basicamente pela bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ATPase, ela é uma bomba de transporte ativo, ou seja, ela vai contra um gradiente de concentração. O potássio, ele está em maior quantidade dentro da membrana, no interior da membrana, e menor quantidade no exterior da membrana. Já o sódio está em menor quantidade no interior da membrana e maior quantidade no exterior da membrana. Então, se eu tenho uma menor quantidade de sódio, já tenho no interior da membrana, isso já caracteriza uma polaridade negativa, uma polaridade positiva menor. Com a bomba de sódio e potássio ATPase, que é uma bomba de transporte ativo, eu ainda tenho uma maior saída de sódio. Então, entra um potássio, de acordo com a bomba de sódio e potássio, entra um potássio na membrana e saem 2 sódio, o que caracteriza ainda mais, o que define essa polaridade negativa. Então, com o potencial de ação, eu tenho aqui uma fibra nervosa que está sendo estimulada por outra fibra nervosa. A liberação de neurotransmissores aqui que estimulam essa outra fibra, esse estímulo aqui, ele precisa chegar a menos 70 milivolts para que o potencial de ação dessa outra fibra seja propagado. E aí, quando o potencial de ação é propagado, a gente tem uma inversão das cargas. O interior fica positivo e o exterior fica negativo.
Depois, isso a gente chama de despolarização. Então, uma membrana em repouso, ela está polarizada. Voltando, uma membrana em repouso está polarizada. O que é isso? Interior negativo, exterior positivo. Com a chegada do impulso nervoso para a propagação do potencial de ação, a gente tem uma inversão da polaridade, que é o que a gente chama de despolarização. Interior fica positivo, exterior fica negativo. Em seguida, a gente tem uma repolarização. Por quê? Com a despolarização, a gente tem influxo de sódio, a abertura dos canais de sódio. Os canais de sódio se abrem, o sódio entra, porque ele está em maior quantidade fora da célula, então, pelo gradiente de concentração, seguindo o gradiente de concentração, o sódio vai entrar na membrana. Então, a gente tem uma despolarização, o interior fica mais positivo. Em seguida, os canais de sódio se fecham, e aí a gente tem uma repolarização. O interior vai ficando negativo novamente, e o exterior positivo. Em seguida, a gente tem uma abertura dos canais de potássio. O potássio está em maior quantidade dentro da membrana, então ele vai sair. Então, com a saída momentânea de potássio, a gente tem uma hiperpolarização. A membrana fica mais negativa. E em seguida, a gente tem o fechamento desses canais e a gente tem a membrana retornando ao seu potencial de repouso, que é basicamente isso. Então, o estímulo alcança menos 70 mV, ocorre deflagração de potencial de ação. Então, vai ocorrer a abertura dos canais de sódio. Essa membrana vai ficando mais positiva internamente, que é a despolarização. Em seguida, fecham-se os canais de sódio. Ocorre uma repolarização. Abrem-se os canais de potássio. A membrana fica mais negativa. Então, tem uma hiperpolarização. Fica mais negativa do que o repouso. Fecham-se os canais de potássio. Ocorre um retorno ao potencial de repouso da membrana. Então, isso aqui é o que caracteriza o potencial de ação de uma fibra nervosa, tá? Então, aqui despolarização, repolarização, hiperpolarização. Voltando. Quem que é responsável pela despolarização? Influxo de cátions. A hiperpolarização pode ocorrer quando aumenta o influxo de ânions ou quando aumenta a saída de potássio. Então, como que esses neurotransmissores eles vão ser inativados? Então, o neurotransmissor precisa ser inativado? Sim, porque senão ele vai ficar ativando excessivamente os receptores. É o que acontece em algumas patologias em que o indivíduo ele não tem a enzima ou ele tem deficiência nas enzimas de degradação do neurotransmissor e esse neurotransmissor fica ativando excessivamente os receptores. Como que ocorre, então, a inativação desse neurotransmissor? Principalmente por enzimas seletivas que vão se ligar a esse neurotransmissor, promovendo sua inativação. E existem também os fenômenos de captação e recaptação, quando esses neurotransmissores são recaptados ou captados na fibra pré-sináptica, na terminação nervosa. Algumas vezes a gente tem esse fenômeno de recaptação e na verdade, atuação da enzima juntamente com o fenômeno de recaptação. Quando a enzima pega o neurotransmissor, degrada, parte desse neurotransmissor é recaptado para uma nova síntese, que é o caso da acetilcolina. Aqui a figurazinha do potencial de ação, que vocês nunca mais na vida vão esquecer. E aqui a definição do PIPS e do PEPS. Então, o PEPS é caracterizado como potencial excitatório pós-sináptico. Eu tenho uma fibra sináptica que vai se ligar a uma fibra pós-sináptica ou a um órgão efetor. Então, a liberação do neurotransmissor vai promover um impulso nessa fibra pós-sináptica e quando esse impulso é excitatório, ele vai promover uma despolarização, ou seja, a abertura dos canais de sódio ou cálcio, né? Então, vai aumentar a permeabilidade da membrana a cátions. Quando que isso ocorre? Quando o neurotransmissor é do tipo excitatório.
Então, vai ocorrer uma despolarização da membrana pós-sináptica pelo aumento do influxo da entrada de cátions. Aí a gente tem o potencial de ação com a despolarização da membrana pós-sináptica. Essa membrana, como eu falei, pode ser uma fibra ou pode ser também um órgão. No PIPS, o PIPS é o potencial inibitório pós-sináptico. Esse potencial inibitório pós-sináptico ocorre quando o neurotransmissor é do tipo inibitório, que vai causar uma hiperpolarização na membrana pós-sináptica, ou pela abertura de cloreto, de ânions, de íons negativos, ou pela abertura dos canais de potássio, aumentando a saída de potássio. Tanto a entrada de ânions, de cloreto, quanto a saída de cátions, no caso do potássio, vão tornar a membrana mais negativa, levando a uma hiperpolarização. Então, se está hiperpolarizada, a gente não vai ter o impulso para deflagrar o potencial de ação. Então, é o potencial de ação que vai causar o efeito celular. É justamente essa despolarização que causa o efeito celular. A gente vai ver mais pra frente como. Tá ficando tudo manchado. Os impulsos nervosos, eles podem ser também... Podem ocorrer também uma cotransmissão. As respostas das terminações nervosas não são exclusivas da noradrenalina nem exclusivas da acetilcolina. Elas também podem responder aos neurotransmissores não adrenérgicos e não colinérgicos, como é o caso da dopamina, da serotonina e do ATP. E aí a gente tem a existência de 2 ou mais efeitos. Então, essas substâncias podem atuar como neurotransmissor, transmitindo, mediando sinais químicos, como neuromodulador, apenas modulando a ação do neurotransmissor, ou podem se ligar ao receptor e não ter nenhum efeito. Falando agora de transmissão autonômica adrenérgica. Na próxima aula a gente vai ver substâncias adrenérgicas e a gente vai ver fármacos que têm ação semelhante à adrenalina e noradrenalina no organismo, que se ligam aos seus receptores e exercem os mesmos efeitos, ou efeitos semelhantes. Mas como... Só outra pausa rapidinho. Então, o trem hoje está difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos lá. A biossíntese das catecolaminas. Então, a gente vai ver aqui como que são sintetizadas as catecolaminas. As principais delas, noradrenalina e adrenalina. A gente tem também a dopamina. Então, o precursor da noradrenalina é a tirosina, o levógero da tirosina, a L-tirosina. Então, a tirosina, ela está presente em neurônios noradrenérgicos, nas células cromafins da medula adrenal, e ela vai ser metabolizada por uma enzima chamada tirosina hidroxilase. Através da ação da tirosina hidroxilase, a L-tirosina se transforma em L-dopa, que é o levógero da dopa. Então, a dopa, ela vai ser metabolizada por uma enzima chamada dopa-descarboxilase, que vai promover a descarboxilação da dopa, transformando em dopamina. 50% da dopamina é captada pelas vesículas sinápticas. Ela fica nas vesículas. E a dopamina sofre também a ação da dopamina beta-hidroxilase, que vai promover uma hidroxilação da dopamina na posição beta, transformando-a em L-norepinefrina. Então, aqui a gente tem já o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo adrenérgico, do sistema nervoso autônomo simpático, né, da transmissão adrenérgica. A conversão de dopamina em noradrenalina, norepinefrina ocorre na medula adrenal. Vai ocorrer na medula adrenal a ação da enzima feniletanolamina N-metiltransferase, que transforma a noradrenalina em adrenalina, norepinefrina em epinefrina. Então, nas vesículas sinápticas, a gente tem uma maior quantidade de noradrenalina, de norepinefrina. Já na medula adrenal, a gente tem uma maior quantidade de epinefrina ou adrenalina.
Por isso que a noradrenalina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo simpático. Como que esses neurotransmissores são armazenados? Então, a gente tem, a respeito dos neurotransmissores, a gente tem que conhecer a sua biossíntese, como que eles são sintetizados, o seu armazenamento, como que eles são armazenados, o mecanismo de ação, onde que eles vão atuar, e depois como que eles vão ser inativados, né? Então, biossíntese, armazenamento, liberação para promover o mecanismo de ação e inativação. Essas catecolaminas, esses neurotransmissores, a norepinefrina e a epinefrina, vão ser armazenados em vesículas. A norepinefrina é armazenada em vesículas sinápticas, então ela está pronta lá na terminação nervosa para ser liberado na fenda sináptica, e a epinefrina vai estar armazenada em vesículas na medula adrenal. A epinefrina é liberada mediante impulsos também na medula adrenal. Em alguns momentos disse que o sistema nervoso simpático também pode ser ativado pela acetilcolina. Por quê? Porque a acetilcolina atua na medula adrenal, aumentando a liberação de adrenalina. Então, em alguns casos, pode ocorrer esse trabalho em conjunto, digamos assim, dos dois sistemas. A liberação de catecolaminas ocorre como que elas são liberadas dessas vesículas. Lembram lá? Propagação do impulso nervoso vem lá de cima da fibra. Ao chegar no terminal axônico da fibra, ocorre um influxo de cálcio. Então, aumento a entrada de cálcio, que vai promover a exocitose, a liberação desses neurotransmissores presentes na vesícula, vão sair da vesícula e vão chegar na fenda sináptica para atuar no órgão efetor. Essas vesículas, para elas serem liberadas, deixa eu ver se tem aqui, a imagem está mais para frente, mas ocorre o acoplamento da vesícula sináptica com a membrana da fenda, com a membrana da fibra, e aí a gente tem enzimas que vão ser ativadas pelo cálcio, que vão promover a degradação da membrana da vesícula, e enzimas que vão promover a degradação da membrana plasmática da fibra. Então, as principais enzimas de degradação da membrana da vesícula vão ser a sinaptotagmina e a sinaptobrevina, e as principais enzimas de liberação, né, de degradação da membrana plasmática da fibra vão ser as neurexinas e citaxinas. Então, depois que são degradadas, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter a vesícula fundida com a membrana. Consequentemente, a liberação dos neurotransmissores na fenda. Depois que as catecolaminas, os neurotransmissores são liberados, eles vão exercer seu mecanismo de ação, vão exercer sua ação. Como que ocorre a ação desse neurotransmissor? Pela ligação a um receptor específico. Então, eu tenho a interação, a ação desses neurotransmissores, das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, ocorre pela interação com um receptor específico, onde ocorre uma ação enzimática na membrana pós-sináptica, no órgão efetor, e em seguida, esse neurotransmissor ele vai ser degradado ou recaptado. No caso da noradrenalina, ela pode atuar em receptores na fibra pós, e aqui a gente tem um receptor, que é o receptor alfa-2, ele fica na membrana da fibra pré-sináptica. O receptor alfa-2 adrenérgico, ele é um receptor do tipo inibitório. Ele vai inibir a liberação de noradrenalina. Então, enquanto que os demais receptores são excitatórios, o receptor alfa-2, ele é do tipo inibitório. Então, ele inibe a liberação de noradrenalina, tá? E aí a gente vai ver, quando a gente estiver estudando os fármacos adrenérgicos, que os fármacos que atuam os agonistas, né, os fármacos que atuam em receptores alfa-2, eles são chamados de antagonistas. Por quê? Porque eles vão agonizar, eles vão se ligar ao receptor
Mas como o receptor é inibitório, a ação é antagônica, a ação é inibitória, tá? E aí, em seguida, a gente tem a interrupção das ações das catecolaminas. Então, ocorre a ligação ao receptor, o efeito, e em seguida elas têm que ser inativadas. Como que ocorre a inativação da noradrenalina e da adrenalina? A recaptação ocorre pelas terminações nervosas. A interrupção do efeito também pode ocorrer por diluição. Então, essas catecolaminas, elas se diluem por difusão para fora da fenda sináptica, elas se difundem pela fenda sináptica. E a principal é a transformação metabólica, onde a gente tem a degradação dessas catecolaminas por duas enzimas específicas. Uma delas é a MAO, que é a monoaminoxidase. Ela vai estar localizada nas mitocôndrias da própria vesícula, do própria terminação nervosa, e é responsável pela degradação da noradrenalina do pulso citoplasmático e da noradrenalina de recaptação. A outra enzima é a CONT, a cotecol-O-metiltransferase. Ela está localizada também na membrana neuronal e não neuronal e é responsável por degradar a noradrenalina da fenda e a epinefrina e norepinefrina na circulação, transformando-as em metanefrina e normetanefrina. Então, como que ocorre a interrupção das ações das catecolaminas? Por recaptação, por difusão na fenda ou por transformação metabólica. A transformação metabólica ocorre por duas enzimas, é realizada por duas enzimas, a MAO e a CONT, monoaminoxidase e catecol-O-metiltransferase. Falando agora das ações. Para que as catecolaminas exerçam seus efeitos, elas têm que se ligar aos seus receptores específicos, que são, no caso do sistema nervoso simpático, os receptores adrenérgicos, alfa e beta. Então, a gente vai estudar os receptores alfa 1 e 2, que tem suas subdivisões, e os receptores beta 1, 2 e 3. Então, os receptores beta, a gente tem o beta 1 localizado principalmente em coração, rins, adipócitos. Beta 2, em menor concentração no coração. Então, o beta 2 a gente vai estudar suas ações no músculo liso dos brônquios, do trato gastrointestinal e do útero, nas glândulas sudoríparas salivares, nos leucócitos e hepatócitos. Já o receptor beta 3, ele está mais relacionado ao tecido adiposo. Então, a gente vai estudar muito pouco o receptor beta 3. Ele tem uma ação mais restrita. Os receptores alfa se subdividem em alfa 1, alfa 2. Receptores alfa 1 são pós-sinápticos, receptores alfa 2 são pré-sinápticos. Então, eu tenho aqui uma fenda sináptica, onde eu tenho uma fibra nervosa pré-sináptica, e aqui, por exemplo, um órgão efetor. Não, coração não, vou botar, coração não tem alfa. Então, eu tenho aqui uma fibra pré-sináptica, e vou botar um vaso sanguíneo. O receptor alfa 1 fica localizado aqui, após a fibra sináptica, após a fenda sináptica, no órgão efetor. Receptor alfa 2, ele é pré-sináptico, então ele vai estar localizado na própria fibra pré-sináptica. E a gente já viu que o receptor alfa 2, ele é do tipo inibitório e o alfa 1 é do tipo excitatório. Mais uma pausa, gente. Ai, hoje o negócio tá difícil, mas vai sair. Então, voltando. Na transmissão autonômica, a gente tem dois tipos de receptores pós-sinápticos. Na verdade, existem os mecanismos de transmissão ionotrópicos e metabotrópicos. Então, a gente já viu que os receptores ionotrópicos são aqueles que estão acoplados diretamente a um canal, onde o neurotransmissor abre diretamente o canal iônico. O efeito é mais rápido. Já no receptor metabotrópico, o neurotransmissor pode abrir um canal iônico, ativar enzimas, mas de forma indireta. Por quê? A gente tem o receptor que está acoplado a uma proteína G. Então, ocorre a ligação do neurotransmissor a esse receptor, que ativa a proteína G, que vai ativar uma enzima efetora, que vai ativar um segundo mensageiro
para só então exercer o seu efeito, que pode ser fosforilação proteica ou pode ser diretamente a abertura de canais iônicos. O efeito é mais demorado, mas, por outro lado, a gente chama de, quando o receptor é metabotrópico, né, acoplado a uma proteína G, e envolve a ação do segundo mensageiro, a gente diz que há uma amplificação do sinal. Apesar do efeito ser mais demorado, a gente tem um sinal maior, uma amplificação maior do sinal. Os receptores beta-adrenérgicos, eles são do tipo metabotrópicos, então eles se ligam a receptores acoplados à proteína G. No modelo geral, a gente tem aqui as localizações na fenda sináptica, na membrana pós-sináptica e no citoplasma da célula. Na fenda sináptica, a gente tem o sinal externo, ocasionado por um primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro é sempre um neurotransmissor, que vai se ligar ao receptor. Então, o primeiro mensageiro é o neurotransmissor, que vai se ligar ao receptor, que é o receptor pós-sináptico, que já está na membrana pós-sináptica. Então, eu tenho aqui uma membrana, uma fibra pré-sináptica, a fenda sináptica e aqui a membrana pós-sináptica. O neurotransmissor se liga ao receptor na membrana pós-sináptica e esse receptor vai ativar um transdutor, que a gente chama de, que nesse caso é representado pela proteína G, o transdutor, que vai ativar um efetor primário, nesse caso, a adenilato ciclase, que pode ter outras denominações, como adenilil ciclase, ciclase de adenilil. A adenilato ciclase, quando a proteína G é do tipo GS, tá? Quando é do tipo GQ, a gente tem a fosfolipase C. Mas aqui é só um exemplo. Em seguida, esse efetor primário, que é a adenilato ciclase, nesse caso, vai ativar segundos mensageiros. No caso, o segundo mensageiro, já no interior do citoplasma da célula, da membrana pós-sináptica, por exemplo, pode ser o AMP cíclico, que vai ativar um efetor secundário. E aí, o efetor primário é uma enzima, que é a adenilato ciclase, e o efetor secundário também são enzimas, que são as quinases. As quinases, elas vão promover a interação com canais iônicos, levando a sua abertura ou seu fechamento, o que vai causar o efeito celular esperado para aquele neurotransmissor. Então, o efeito esperado desse neurotransmissor é a abertura desse canal. Mas como que ele faz isso? Mediante todo esse processo que a gente viu aqui. Por isso que é mais demorado, mas em compensação a gente tem a ativação de vários segundos mensageiros, de vários efetores secundários e, consequentemente, a abertura de vários canais com a ligação a um único neurotransmissor. Os receptores beta-adrenérgicos, já falei para vocês, são do tipo metabotrópicos, tem como neurotransmissor a noradrenalina, que se ligam a esses receptores beta, ativando a proteína G, que vai, a subunidade alfa da proteína G ativa, ela vai se deslocar, ativando o efetor primário, que vai ser a adenilato ciclase, ou ciclase de adenilil, que vai converter ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. O AMP cíclico, ele vai ativar as proteínas quinases, que vão fosforilar canais, aumentando a abertura de canais de cálcio. Então, eu tenho uma entrada de cálcio, consequentemente, um efeito celular observado pela entrada de cálcio. Ou, nesse caso, os receptores beta adrenérgicos, eles são metabotrópicos, ligados a que tipo de proteína? Então, os receptores beta são metabotrópicos acoplados à proteína GS, estimulatória, que vai promover a ativação da adenilato ciclase e formação do segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. O AMP cíclico fosforila vai ativar as enzimas quinases, proteínas quinases, que vão fosforilar canais de cálcio, promovendo a abertura desses canais, aumentando a estabilidade da membrana pós-sináptica. Nos casos dos receptores beta-1, essa entrada de cálcio vai aumentar a força de contração e a frequência cardíaca da musculatura cardíaca, no caso do coração. Já os receptores alfa-adrenérgicos, eles podem ser do tipo alfa-2 a alfa-1. A gente já viu que os receptores alfa-2 são inibitórios. Se eles são inibitórios, eles vão impedir
Então, eles vão inibir a adenilato ciclase, inibindo assim a formação do AMP cíclico. Consequentemente, a gente não vai ter a abertura dos canais. Então, os receptores alfa-2 são do tipo inibitórios. Se eles são inibitórios, eles são acoplados à proteína G. O quê? G? I. Proteína GI. Receptores acoplados à proteína GI, eles vão inibir a ação da adenilato ciclase, consequentemente, eles vão inibir a formação do AMP cíclico. Se inibe a formação de AMP cíclico, não ocorre a fosforilação de canais iônicos. Ocorre o fechamento dos canais de potássio, aumentando a estabilidade da membrana, levando a uma hiperpolarização. Então, receptores alfa-2 são inibitórios. E aí a gente consegue entender um pouco da versatilidade dos receptores metabotrópicos, receptores acoplados à proteína G. A gente já viu que o mesmo neurotransmissor pode se ligar a diferentes receptores, levando a efeitos totalmente contrários, dependendo do tipo e localização do receptor. Então, a gente tem aqui o mesmo neurotransmissor, noradrenalina. Quando se liga ao receptor beta excitatório, vai produzir um efeito celular esperado, aumentando a fosforilação de canais pela ativação de proteínas quinases. Pela ativação de proteínas quinases. Quando esse mesmo neurotransmissor se liga a um receptor alfa-2, que é um receptor inibitório, ele vai estar acoplado a uma proteína GI, que vai inibir a adenilato ciclase, inibindo assim a fosforilação dos canais, inibindo a produção de segundo mensageiro e da resposta celular esperada. Então, nesse caso, como o receptor alfa-2 está localizado na membrana da fibra pré-sináptica, quando a noradrenalina se liga, vai impedir a liberação da própria noradrenalina. Então, a ação inibitória do receptor alfa-2 é basicamente na inibição da liberação de neurotransmissores. Então, ocorre uma inibição da liberação desses neurotransmissores. Já os receptores alfa-1 são do tipo excitatórios e eles estão acoplados à proteína GQ, ou também denominada de GQ/11. Olha, ficou bonito. Então, o neurotransmissor, ao se ligar a noradrenalina ou a serotonina, ao se ligar a receptores alfa-1, vão ativar a proteína GQ, a subunidade alfa se desloca para ativar a enzima, que é o primeiro ativador, que é o primeiro efetor primário, que no caso da proteína GQ é a fosfolipase C, tá? Lembram lá, no caso dos receptores beta, o efetor primário é a adenilato ciclase, porque a proteína é do tipo GS, efetor é a adenilato ciclase. No caso dos receptores alfa-1, a proteína GQ, e o efetor primário é a fosfolipase C. A fosfolipase C vai ativar os segundos mensageiros, vai transformar o fosfatidinosetol, que é o PIP2, em IP3, que é o trifosfato de inositol, e em diacilglicerol. O trifosfatinosetol e o diacilglicerol funcionam como segundos mensageiros, que vão ativar as proteínas quinases, vão fosforilar canais de cálcio, aumentando, então, a concentração de cálcio intracelular. Qual é a vantagem da comunicação por segundo mensageiro? Então, eu falei para vocês no início que, apesar da resposta ser mais lenta, porque envolve a atuação do receptor da proteína G, do efetor primário, do segundo mensageiro e dos efetores secundários, a gente tem uma amplificação do sinal. Os receptores metabotrópicos também modulam melhor a estabilidade neuronal e regulam a atividade intracelular. Então, eu tenho um único neurotransmissor ativando um receptor que vai ativar várias proteínas G,
várias proteínas, vários segundos mensageiros, vários efetores secundários. Então, a gente tem as quinases sendo ativas. Então, não depende exclusivamente de um único canal. Eu tenho um receptor que vai lá no final abrir vários canais, diferente de um inotrópico que o único neurotransmissor abre um único sinal. Então, eu tenho uma amplificação maior do sinal da transmissão nervosa. Já a transmissão autonômica colinérgica, ela é mediada pelo principal neurotransmissor, que é a acetilcolina, e os neurônios que liberam a acetilcolina são denominados de neurônios colinérgicos. E ela é liberada nas sinapses pré-ganglionares, dos gânglios sinápticos, dos gânglios simpáticos e parasimpáticos. Então, a gente viu que tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático, na junção ganglionar dos gânglios autonômicos, o neurotransmissor é a acetilcolina e o receptor são os receptores nicotínicos, tá? A acetilcolina também é liberada em junções neuroefetores pós-ganglionares parasimpáticas e em algumas junções simpáticas, que é o caso, por exemplo, na medula adrenal. Todos os terminais das placas motoras somáticas na musculatura esquelética também têm como neurotransmissor a acetilcolina. Então, eu tenho a acetilcolina nas terminações, nas sinapses ganglionares do sistema tanto simpático quanto parasimpático, a acetilcolina em todas as junções neuroefetoras pós-ganglionares parasimpática e do sistema nervoso somático, na musculatura esquelética. Mas como que ela é sintetizada? É bem mais fácil do que a noradrenalina. Então, vamos lá. A acetilcolina, ela tem como precursor a colina. A colina é o precursor da acetilcolina. A colina acetiltransferase é a enzima que vai transferir, como o nome está dizendo, a acetiltransferase. Vai transferir o grupo acetil da acetilcoenzima A, que é doado lá pelo ciclo de Krebs. O acetil-CoA vai doar o grupo acetil, que vai ser transferido para a colina. Vai ser transferido para a colina pela enzima colina acetiltransferase. Então, o grupo acetil deixa eu pegar aqui. Quando fico clicando aparece o nome. Então, o grupo acetil da acetilcoenzima A vai ser doado para a colina, vai ser transferido para a colina pela enzima CAT, que é colina acetiltransferase. E aí a gente tem a formação da acetilcolina. Como que a acetilcolina é liberada? Da mesma forma que a gente viu anteriormente com os catecolaminas. Então, a acetilcolina, ela está armazenada em vesículas, nas terminações nervosas dos neurônios colinérgicos. O potencial de ação chega ao terminal da fibra nervosa, promovendo o influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio vai promover a exocitose da vesícula e, consequentemente, a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Em seguida, ela vai se ligar ao seu receptor, exercendo seu efeito. Depois que o efeito cessa, a acetilcolina ela é liberada e vai ser metabolizada pela acetilcolinesterase, que é a enzima de degradação da acetilcolina. A gente vai ver que tem outros também. Então, como que ocorre a interrupção do efeito? A gente já viu. A acetilcolina se desliga do receptor, vai se ligar à enzima de degradação, que é a acetilcolinesterase, e em seguida ela vai ser desmembrada, né? A acetilcolinesterase vai quebrar a acetilcolina em acetato e colina. A colina vai ser novamente recaptada lá para formar novamente a acetilcolina por meio da enzima colina acetiltransferase e a acetil-CoA, e o acetato ele vai ser difundido na fenda sináptica. Existe a acetilcolinesterase, que é chamada de colinesterase verdadeira, e existem as pseudocolinesterase, que também degradam a acetilcolina, como a butirilcolinesterase, que está presente no plasma, no intestino e em menor concentração em outros tecidos. Os receptores colinérgicos são de dois tipos. Então, a gente tem o neurotransmissor acetilcolina
e 2 tipos de receptores, muscarínicos e nicotínicos. Os receptores muscarínicos estão presentes nos órgãos efetores do sistema nervoso parasimpático. Receptores nicotínicos estão presentes em todas as junções ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, e estão presentes também na fibra muscular esquelética do sistema nervoso somático. Quem são os principais agonistas dos receptores muscarínicos? O principal agonista do receptor muscarínico é a própria muscarina, por isso que ele tem esse nome. Descobre a muscarina é obtida do cogumelo Amanita muscaris, e ao descobrir-se o efeito dessa substância nesses receptores, denominou-se os receptores de receptores muscarínicos. O mesmo aconteceu com a nicotina, onde os efeitos observados pela nicotina nos receptores denominou-se então receptor do tipo nicotínico. Então, agonista é aquele que se liga ao receptor e exerce o efeito. Então, muscarina, agonista dos receptores muscarínicos, nicotina, agonista dos receptores nicotínicos. E os antagonistas são aqueles que se ligam ao receptor, inibindo o efeito do agonista ou do neurotransmissor endógeno. Antagonista dos receptores muscarínicos, a atropina. Antagonista dos receptores nicotínicos é o curare. Então, o curare era utilizado bastante pelos indígenas, pelos povos que caçavam. Eles colocavam na ponta das flechas para caçar. E aí, como antagonizava os receptores nicotínicos na fibra muscular esquelética, o animal ele ficava paralisado, ele tinha uma paralisia flácida. Então, eles conseguiam capturar. Então, em se falando de sistema nervoso autônomo, a gente vai ver principalmente os receptores muscarínicos em órgãos efetores autônomos, sistema nervoso parasimpático, receptores muscarínicos, sendo que o principal antagonista utilizado vai ser a atropina. Então, eu tenho aqui um receptor nicotínico, que é do tipo ionotrópico, é um canal, um receptor acoplado a um canal iônico, onde tem como agonista o nicotina, antagonista o curare, que o antagonista, ao se ligar ao receptor, impede a ação tanto do agonista quanto do neurotransmissor endógeno. Já em receptores muscarínicos, que são do tipo metabotrópicos, a gente tem a muscarina como agonista, a atropina como antagonista, que ao se ligar a esse receptor, impede a ação tanto do agonista quanto do neurotransmissor endógeno, que é a acetilcolina. Os princípios de neurofarmacologia. A gente tem receptores, que foi isso que eu acabei de falar, né? No caso do agonista, ele se liga ao receptor pós-sináptico, exercendo o efeito semelhante ao do neurotransmissor endógeno. Então, no caso aqui do receptor ionotrópico, a nicotina vai se ligar a esse receptor, exercendo o efeito semelhante ao neurotransmissor endógeno, que é a acetilcolina. Já o antagonista vai se ligar, bloqueando esse efeito. Não exerce o efeito celular e impede tanto que o agonista quanto que o neurotransmissor endógeno se liguem. A mesma coisa ocorre em receptores do tipo metabotrópico. Então, a gente tem esses 2 princípios que a gente já viu anteriormente. Agonistas mimetizam a ação, o efeito do neurotransmissor. Antagonistas inibem essa ação. Por isso, quando a gente estiver estudando substâncias que são colinérgicas, são aqueles que são chamados também de parasimpático-miméticas ou colinérgicas, que têm ação semelhante à acetilcolina. Noradrenérgicas ou simpático-miméticas, que têm ação semelhantes à noradrenalina. E aqueles que são antagonistas são chamados de antiadrenérgicos, anticolinérgicos, ou ainda parasimpatolíticos ou simpatolíticos ou simpaticolíticos. E onde podem agir as drogas? Então, para a gente começar as próximas aulas, os próximos assuntos, a gente tinha que ter visto tudo isso para entender onde que as drogas podem atuar. Então, tudo que eu mostrei para vocês é fisiológico, acontece no organismo naturalmente, de forma endógena. Quando eu administro uma substância, onde que ela pode atuar? Onde que esse fármaco pode atuar? Então, ele pode atuar em etapas da biossíntese ou da degradação enzimática do neurotransmissor. Então, ele pode, por exemplo, um fármaco com ação contrária ao neurotransmissor. A gente está falando aqui da acetilcolina. Um fármaco anticolinérgico, um fármaco que vai ter uma ação
contrária à colinérgica, aquela do parasimpático ou parasimpatolítico. Ele pode inibir a biossíntese da acetilcolina. Ele pode também atuar na sua liberação, inibindo a sua liberação, ou pode atuar diretamente nos receptores, antagonizando esses receptores. Os fármacos podem atuar também na recaptação. Então, a recaptação do neurotransmissor pode ser inibida por um fármaco, e aí a gente tem uma menor quantidade de neurotransmissor. Ou ele pode também inibir, por exemplo, aqui está escondido, mas a acetilcolinesterase, nesse caso da acetilcolina. A acetilcolinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina. Se essa acetilcolinesterase for inibida, a acetilcolina não vai ser degradada, ela vai permanecer mais tempo atuando nos seus receptores. A gente chama essas substâncias que inativam a acetilcolinesterase, que são os anticolinesterásicos, a gente chama de colinérgicos de ação indireta, porque eles vão aumentar a ação da acetilcolina, mas de forma indireta. Como eles inibem a enzima que degrada, eles vão promover um aumento da acetilcolina na fenda. A gente tem exemplo da neostigmina, fisiostigmina, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, onde que esses fármacos podem atuar? Na biossíntese, ou aumentando, ou inibindo a biossíntese, no transporte desse neurotransmissor, na sua liberação, ou estimulando a liberação, ou inibindo a liberação, diretamente na ação do neurotransmissor com o sítio receptor, ou na recaptação, ou ainda na degradação desse neurotransmissor. Isso ocorre tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. Então, é isso. Para as próximas aulas, eu espero que vocês tenham compreendido bastante isso que a gente viu hoje, porque vai ser muito importante para vocês entenderem o mecanismo de ação dos fármacos, tá? Tanto os colinérgicos quanto os adrenérgicos. Então, obrigada. Até a próxima aula.